Vamos considerar agora desigualdades. Então, vamos considerar uma desigualdade como essa daqui. Ln da exponencial de x menos 9 maior ou igual que 1. Tá? Primeira coisa que eu preciso também notar é que eu vou precisar de valores que são estritamente positivos dentro do Ln. Eu não posso pôr nem zero nem valor negativo. Ok, então retornaremos a esse ponto em breve. Assim que a gente resolver a desigualdade, a gente tem que lembrar que o x também tem que satisfazer isso. Bom, agora vamos resolver isso daqui, mas eu vou dar uma simplificada. Vamos começar resolvendo a igualdade, como se fosse uma igualdade aqui. Depois eu devolvo o sinal de maior ou igual. Tá? Então, vai lá, eu vou pôr uma igualdade e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar e a esse valor, e do lado de cá eu vou escrever e elevado a 1, né, de tal forma que eu possa gerar uma simplificação com Ln. X menos 9 igual a e elevado a 1. Então, note o seguinte, que agora esse e simplifica com esse Ln, pois estão na mesma base, e o resultado é esse e de x menos 9 aqui, e do lado de cá é i elevado a 1, que é i, certo? Então, efetivamente, é como se eu omitir esse passo aqui, por um momento, eu posso pensar que eu passei o Ln invertendo para cá como i, certo? E o 1 veio para aqui. Muito bem. Mas esse passo aqui é importante, especialmente ao fazer desigualdade. Então, por isso eu estou mantendo ele aqui. Vamos agora prosseguir. Agora eu tomo o Ln dos dois lados. E está aqui. Aqui simplifica, vira x. E está aí. Esse é o valor de x caso tivéssemos uma igualdade. Deixa eu voltar aqui então e escrever a desigualdade novamente. Tá? E vamos observar quais vão ser os sinais que vão aparecer aqui. Então, por exemplo, aqui eu mantenho maior ou igual ou é menor ou igual, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos ver. O sinal que vai aqui é o que respeita a ordem da operação que eu fiz, né? Então, o que eu fiz? Fui elevar x a uma constante, e do lado de cá eu peguei outra constante que é menor do que o que eu tinha aqui. Esse lado aqui é menor, e o e está elevado a um valor menor. Ok? Então, qual sinal vai aqui? Bom, então eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um número a maior ou igual que um número b. Tá? A igualdade a gente já viu, então vamos supor que ele é maior. Então, se A é maior que B, é verdade, pergunta, é verdade que E elevado a A é maior que E elevado a B? Ou será que a verdade é que E elevado a A é menor que E elevado a B? Qual dessas alternativas é verdadeira? Tá? Bom, é a primeira, né? Por quê? Porque e é uma exponencial crescente. Como o valor de e é maior do que 1, o que a gente tem é que e elevado a um expoente maior é maior do que e elevado a um expoente b, que é menor que a. Né? Se você quiser, você pode falar assim, em termos do gráfico, que se aqui você tem x e aqui você tem e de x é uma função assim, é uma função crescente. Então, se eu tenho b aqui e a aqui é maior do que b, certo? Então, e de a é maior que e de b, que está aqui. Tá? Então, a gente está respeitando o sinal se a gente mantiver a desigualdade. Okay? Por quê? Porque e elevar e a x é uma função crescente. Muito bem. Então, está aqui. Ele é maior ou igual. Novamente,
Aqui foi só uma simplificação de cada lado. Passar uma constante para o outro lado também mantém o sinal. Tirar o ln. Novamente, agora eu tenho que parar um pouco. Certo? Tem que prestar atenção. Essa operação aqui. Se eu tenho um número, tiro o ln dele. Tem outro número que é menor, tiro o ln dele. O resultado do lado de cá é maior ou é menor que o lado de cá? Tá? Novamente fazemos a pergunta, mesma coisa que a gente tinha feito aqui. Ln é uma função, é um logaritmo na base e, certo? Esse logaritmo na base e é assim, o gráfico dele. Né? É crescente. Se eu tenho aqui x e aqui é ln de x, e esse gráfico aqui é crescente, tá certo? Ele cresce para lá. Bom, se eu tiver dois pontos, se eu tenho aqui um ponto B e aqui um ponto A, né? O que vai acontecer? Se B é menor do que A, vamos escrever assim, A, se A é maior que B, então ln de A é maior que ln de B. Tá? Isso porque a função é crescente. Ok, então preservo o sinal da desigualdade. Tá? Então está aqui, vou preservar o sinal da desigualdade. E agora eu simplifiquei cada lado. Tá? Então o sinal da desigualdade foi mantido o tempo todo. Eu tenho esse número e eu tenho que então escrever, vamos colocar o conjunto solução aqui, marcar as possibilidades de solução na reta real aqui. Então, e aqui eu também preciso escrever esse número aqui, ó. Preciso respeitar isso. Exponencial, então também tem que respeitar que e de x menos 9 seja maior ou igual, maior que zero. Okay. Aqui eu posso ter sinal de igualdade, então eu estou com um conjunto, por enquanto o conjunto está aqui, ó. Esse conjunto é o válido. E esse daqui, qual é esse conjunto? Aqui eu tenho e de x maior do que 9 e, portanto, x maior que ln de 9. Então, x é maior que ln de 9. Bom, mas esse daqui é ln de e mais 9. Certamente é maior, né? Porque a função é crescente. 9 é um ponto que está, ln de 9 está para cá. Né? Então, aqui seria uma bola aberta em ln de 9 e o conjunto de solução está para lá. Certo? Então, aqui é ln de 9. Ok, a interseção dos dois é essa região aqui. Então, a interseção dos dois é essa restrição aqui. Essa é a resposta. Né? São todos o x real, tal que x é maior ou igual que ln de e mais 9. Isso daqui tem que tomar cuidado, então, com preservar ou não o sinal da desigualdade. Eu vou fazer um com uma base diferente aqui, para vocês verem o que acontece. Vamos considerar agora uma situação em que eu quero saber quando essa função fica menor que 0,01. Isso é bem razoável, que seja para um valor de t grande, porque essa base aqui é menor do que 1, e se t crescer, esse número aqui vai ficar cada vez menor, portanto, isso tudo fica cada vez menor e menor, à medida que t cresce, e certamente vai ficar em algum ponto menor que 0,01. Tá? Então, vamos calcular esse momento em que t fica menor que 0,01 e a partir do qual isso permanece sendo verdade. Bom, eu vou fazer a conta, mas em vez de colocar desigualdade aqui no início, eu vou colocar igualdade, depois eu retorno para a desigualdade, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir com a conta aqui. Então eu tenho meio, isto, e agora eu vou tomar o log dos dois lados, ok? Então eu vou tirar o log 10 aqui. Muito bem. Então, isso me permite colocar isso daqui na frente do log, e portanto eu tenho, ok? Então, eu tenho t igual
Aí eu passo isso daqui dividindo. Então eu tenho que o valor de t é igual a meio, que veio daqui, esse 2 vai passar dividindo, vezes... Então esse é o valor de t. Tá? Vamos fazer agora usando a desigualdade. Tá? Depois a gente vai calcular esses valores aqui e obter um número. Mas, a princípio, a gente tem já uma expressão para o valor de t. Vamos agora devolver a desigualdade para isso daqui. Então, eu vou fazer a conta. Eu quero saber quando que isso daqui é menor do que esse valor aqui. Ó. Certo? Mantenho o sinal, porque 3 é um número positivo. Aqui tirei log. Log, se eu aplicar log dos dois lados, eu mantenho o sinal da desigualdade. Por quê? Porque log é uma função crescente. Próximo passo, eu simplesmente coloquei isso aqui na frente, então não mudei o sinal. Agora, eu dividi por 2, que é positivo, e dividi por ln de meio, certo? Qual sinal vai aqui? Aí tem que tomar cuidado, por quê? Log de meio é um número menor do que 0. Observe no gráfico novamente. Então a gente tem que lembrar sempre que o log tem uma cara assim. Aqui tem o 1. Então ele passa aqui, ó. Em 1 ele vale 0. Sempre que você avaliar log na base 10 ou na base E ou na base 2 de um número que é menor do que 1, o valor do log vai dar negativo. Então está aqui. Eu dividi por esse número aqui que é negativo. Então eu preciso inverter o sinal da desigualdade para que ela permaneça verdadeira. Então está aí. Esse é o intervalo ao qual tem que pertencer. Ele tem que ser maior do que isso daqui. Tá? Aí você pode pensar assim, bom, mas vai dar um número negativo se esse daqui é negativo? Não, porque aqui em cima também é negativo. Então o valor aqui é assim, t vai dar maior que meio vezes t maior que... Então tá aí. Esse é o resultado. A gente precisa que t esteja num intervalo que é maior que esse número para que seja válida a seguinte expressão, para que esse número aqui, para que esse pedaço aqui fique pequeno o suficiente para ficar menor que 0,01.